Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Prezados e prezadas, é com enorme prazer que participamos da 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Somos da Universidade Veiga de Almeida, localizada na Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Eu, Terezinha Rosa Mendonça Guimarães, junto com o meu colega Stefan Melro Rego, somos orientandos da professora doutora Kátia Christian Poente Muniz, do curso de doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade, com quem temos a enorme honra de dividir a apresentação deste trabalho. Nosso trabalho propõe a desconstrução de idealizações que marcam o discurso educacional. A escola é frequentemente apresentada como espaço onde todos os conflitos se resolvem pelo conhecimento e o aluno como sujeito plenamente moldável, capaz de atingir uma suposta perfeição, se bem orientado. Questionamos essas imagens utópicas ao reconhecer a complexidade da experiência educacional sem limites, falhas e sem impasses. Propomos escutar o aluno para além das aparências, da performance, compreendendo o que ele diz ou até mesmo aquilo que silencia, como expressão de desejo e sofrimento. Comportamentos como indisciplina, apatia ou agitação podem ser manifestados do inconsciente e não meros desvios de conduta. Fundamentamos-nos em Freud e Lacan, com conceitos como inconsciente, desejo, falta e linguagem. O professor é apresentado não apenas como transmissor de conteúdos, mas como presença simbólica e importante. Alguém que ocupa um lugar de autoridade confiável, capaz de sustentar limites sem ameaçar, que se implica e se confronta com seus próprios desejos. A escola, por sua vez, nesse sentido, é vista como uma instituição cultural que regula, impõe renúncias e adaptações. A educação não é um campo de harmonia, mas um campo de impasses. Tentar eliminar o mal-estar é ignorar a própria condição humana. Iremos agora apresentar para vocês, passo a passo, essa construção. Passo agora a palavra ao meu colega Stefan. Oi, pessoal. Eu me chamo Stefan. Nosso trabalho foi desenvolvido e delineado a partir da obra Educação e Psicanálise, de Rinaldo Voltolini. Vou apresentar um pouquinho do autor para vocês. Rinaldo Voltolini é doutor psicogênese e psicopatologia, psicanalista, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, e estuda a interface psicanálise e educação. Dentre as suas principais obras, destacam-se a tese Crianças Fora de Série, Psicanálise e Educação Inclusiva, o livro Psicanálise e Formação de Professores, Antiformação Docente, e o livro Educação e Psicanálise, do qual falaremos um pouquinho. Proposta do livro. O livro Educação e Psicanálise, de Rinaldo Voltolini, tem como proposta aproximar a psicanálise da prática educativa, não para criar uma pedagogia psicanalítica, mas para demonstrar as idealizações e os modelos normativos da educação. Criticar o ideal pedagógico, enfatizando que educar, governar e psicanalizar são ofícios impossíveis, referência a Freud em Análise Terminável e Interminável, de 1937 e 1996. Colocar em foco o sujeito do inconsciente na escola, destacando a singularidade da criança e o papel do desejo e da transferência nas relações educacionais. Mostrar que o saber pedagógico técnico não dá conta da dimensão subjetiva do educar e que muitas idealizações
produzem frustração e até mesmo adoecimento. Ou seja, oferecer à educação uma leitura a partir da psicanálise, mostrando seus limites, impasses e dilemas estruturais. As principais contribuições dessa obra são aproximar a psicanálise da prática educativa, desconstrução de idealizações na educação. Aqui o autor está se referindo a expressões utópicas que estão frequentemente presentes no discurso educacional. Por exemplo, a escola como um ambiente onde todos os conflitos se resolvem pelo conhecimento, ou o aluno como sujeito completamente moldável, que pode ser perfeito se bem educado. Desconstruir é reconhecer que a experiência educacional é muito mais complexa, cheia de limites e falhas. Enfoque no sujeito do inconsciente na escola. Isso significa escutar o aluno para além da aparência, considerando o que ele diz ou não diz como expressão do seu desejo e de seu sofrimento. Entender que certos comportamentos, como indisciplina, silêncio, agitação, podem ser formas de expressão do inconsciente e não apenas problemas de conduta. Fundamentos teóricos. Referências principais, Freud e Lacan. Conceitos centrais: inconsciente, desejo, falta, linguagem. Educação como campo atravessado pelo simbólico. A escola como espaço do inconsciente. A escola não é neutra. Nela se expressam desejos, fantasias e conflitos. O aluno, por exemplo, deseja aprender. O professor deseja ser reconhecido. O aluno pode fantasiar que o professor o persegue, ou o professor pode fantasiar que determinado aluno é desinteressado. E na escola existem conflitos, como entre regras escolares e desejos pessoais. A relação ensino-aprendizagem é mediada por significantes. Quando o aluno escuta, ele não ouve apenas o conteúdo. Ele escuta com sua história, sua posição de sujeito, seu desejo, seus medos, suas fantasias, ou seja, escuta através dos significantes que o constituem. Uma frase, por exemplo: "Você precisa estudar mais", não sou igual para todos os alunos. Para um, pode ser um estímulo, para outro, uma crítica. O sujeito na educação. O aluno é sujeito do inconsciente e a escuta deve considerar além do comportamento. O papel do professor. O papel do professor não é ser apenas transmissor de conteúdos. Ocupa lugar simbólico importante para o aluno. Ou seja, o professor precisa ocupar um lugar simbólico de apoio e não de impedimento. Uma figura de autoridade confiável e não de ameaça. Alguém que permite e não casta. Ele precisa lidar com seus próprios desejos e limites. A atuação docente muitas vezes é ignorada nas abordagens mais técnicas ou pedagógicas tradicionais. O professor também tem desejos inconscientes de ser reconhecido, amado pelos alunos. Por exemplo, às vezes, ele projeta esses desejos no aluno ou no trabalho pedagógico sem perceber. O professor que insiste em fazer o aluno aprender pode estar mais envolvido com a própria necessidade de ser eficaz ou valorizado do que com o real desejo do aluno. É importante também que o professor tenha consciência de seus limites. Ele não pode salvar a todos, tampouco carregar sozinho as falhas do sistema. O mal-estar na educação. Inspirado em Freud, o mal-estar é estrutural na cultura, ou seja, a escola é uma instituição cultural, logo ela reprime, regula o comportamento, impõe normas, horários, disciplinas, avaliações, exige do aluno e do professor renúncias e adaptações. A educação é um campo de impasses, não um campo de harmonia. Ou seja, a educação também é um local de frustrações em diversos campos. Tentar eliminar o mal-estar é negar a condição humana. A escuta psicanalítica. Escutar o sujeito e não apenas a queixa ou o sintoma. Escutar o sujeito é ir além do visível e audível. É escutar o que está sendo dito mesmo quando não é falado.
Postura ética: não impor sentido, mas abrir espaço para o outro falar. Favorece a emergência do sujeito no processo educativo. Aqui, o autor está dizendo que a educação não deve apenas transmitir conteúdos, mas também criar condições para que o aluno seja autor participativo deste processo de evolução. Desejo e saber. O saber não é neutro nem puro. Voltolini nos lembra que o saber é sempre atravessado pela cultura. O modo como um conteúdo é transmitido ou acolhido pelo aluno carrega marcas subjetivas, sociais e até políticas. Quem ensina e quem aprende o fazem a partir de suas histórias, de suas posições e até mesmo de seus afetos. O desejo do aluno e do professor atravessa o processo educativo. Aqui ele é trazido à tona um aspecto essencial, muitas vezes negligenciado na educação, que é o papel do desejo. O ensino, portanto, não deve ser transmitido de forma autocrática, mas sim de forma participativa e inclusiva, o que facilita o processo de apreensão do saber. A psicanálise valoriza o não saber como espaço de abertura. Aqui também é abordado outro conceito muito negligenciado na educação, de que o professor não precisa ter todas as respostas. Ele pode e deve dizer, eu não sei. E com isso, ele vai abrir espaço para a investigação, para o pensamento, para a busca mútua do conhecimento. O não saber cria espaço para a subjetividade. Com isso, cria também para a construção conjunta do conhecimento e da própria relação. A crítica às idealizações. A escola idealizada nega o conflito e o fracasso. Ou seja, existe grande dificuldade por parte da escola idealizada e romantizada em negar conflitos e experiências de fracasso. Voltolini propõe lidar com a realidade do cotidiano escolar. O autor defende que a escola deve enfrentar e acolher as situações reais que acontecem no dia a dia escolar, incluindo os conflitos, as dificuldades, os fracassos e as singularidades dos sujeitos, alunos, professores e comunidade escolar, e não simplesmente idealizar a escola como espaço perfeito. Reconhecer limites é condição para práticas mais éticas. Educação e subjetivação. A educação como processo de constituição subjetiva, não formar sujeitos ideais, mas permitir que o sujeito se constitua, e uma prática mais aberta ao inesperado e ao singular. Contribuições para a educação. Introduz a escuta como ferramenta pedagógica, favorece práticas mais éticas, reflexivas e responsáveis, tira o educador da posição de mestre absoluto. Bem, agora chegamos à conclusão, né? Nós percebemos que a educação, ela se enriquece com a escuta do inconsciente. Percebemos também que o encontro entre a psicanálise e a educação, ele é provocador e necessário. Aqui concluímos o nosso trabalho e agradecemos por essa participação indescritível para todos nós aqui. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.